de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Aqui é o Diogo Gutierrez Silva, mais uma vez, para estar fazendo esse vídeo aqui, com um tema sobre a Sagrada Eucaristia, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez fazendo esse vídeo, e eu gostaria que vocês pudessem me ajudar dando like, curtidas. Se você gostar do vídeo, dê curtidas. Se você não gostar, dê curtidas negativas, contanto que você curta. E eu peço a vocês também que compartilhem, para que possa chegar em outras pessoas. E assim, chegando em outras pessoas, isso vai ajudar no crescimento cada vez mais. Então eu gostaria de estar aqui falando para vocês com muita alegria no meu coração. Com muita alegria do meu coração, eu gostaria de estar fazendo esse vídeo aqui. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem Mãe da Fé, derrube Satanás para que eu fique de pé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eis a cruz de Cristo, fugi todas as potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia. Então agora nós vamos pegar a nossa palavra de Deus lá no Evangelho de São Mateus, do capítulo 26, e no versículo 20. No versículo 20, deixa eu ver se é o 20 aqui, perdão. Deixa eu ver. 26. Você pega no seu versículo 26. Evangelho de São Mateus 26, versículo 26. Vai estar aí mostrando para vocês. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo doravante, até isso aí mais ou menos. Aí você vai. Então eu gostaria que você pudesse ir no... O que hoje eu vou estar falando para vocês hoje? Eu peguei isso aqui para estar falando com vocês. Começando falando com vocês. Então eu gostaria de mostrar para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês o livro de Daniel Hobbes, História da Igreja. E hoje eu vou estar falando para vocês exatamente o que? Como um protestante tratava a Sagrada Eucaristia. O protestante tem um ódio de propósito ao Papa. O protestante tem um ódio de propósito à Virgem Maria. E ele tem um ódio de propósito à Sagrada Eucaristia. O protestante, ele tem esses ódios de propósito. O que significaria protestante? Até antes de 1500, no século XV, não tinha até do século XV, não existia o protestantismo. Mas já existia um grupo chamado humanistas, infiltrado dentro da igreja, que são joios datados do diabo,
colocado ali, né? São colocados joios ali para estar falando mal da santa doutrina da igreja. E esses protestantes que falam mal da santa doutrina da igreja, eles não têm conhecimento nenhum da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então o que acontece? Já existia um grupo chamado Humanistas, que fazia muitas publicações contra esses ensinamentos da igreja. Na Universidade de Oxford, uma grande universidade, surgiu um homem chamado João Esquife, ou João Hus. João Esquifes, se eu não me engano a pronúncia é essa. Esse João, o que ele fez? Ele começou a fazer vários tratados na Universidade de Oxford contra a Sagrada Eucaristia. Ele não acreditava na presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Então João Esquife, alguma coisa assim, se eu não, perdão pessoal, eu vou estar colocando o nome aí mais direitinho para você ver a pronúncia. Aqui nós não corta o vídeo, aqui a gente fala mesmo. Falar errado, falou errado. Esse homem, ele começa a criar tratados contra a Sagrada Eucaristia. Ele fala que a fé tem que ser baseada nas Sagradas Escrituras. Verdade. Entre aspas. Porque nós sabemos que a Igreja Católica tem a tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério. São os pilares da Igreja Católica. São o sustentáculo da verdade, como vai dizer em Timóteo. Então, o que acontece? A igreja é o sustentáculo da verdade. É a igreja que diz o que é que nós devemos se basear ou o que nós não devemos basear. Esses homens, contra a ideia da Sagrada Eucaristia, começa a criar tratados escritos para contrariar a Eucaristia. Como eu falei para vocês, Cristo falou do trigo e do joio. Pedro plantou o trigo, mas surgiu o joio no meio do trigo, porque foi plantado pelo diabo. Exatamente para fazer com que eu e você deixasse de acreditar na presença real da Eucaristia. Então, já foi esses dois homens, antes de Martim Lutero surgiu esses dois homens antes, nas universidades de Oxford, falando contra o mistério da Sagrada Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. E aí eu trouxe aqui Mateus 26 para falar para vocês que o próprio Cristo disse: isto é o meu corpo. Ele não falou, faz de conta que é o meu corpo, ou vê isso uma representação do meu corpo. Ele está afirmando que é o corpo dele, que estava sendo entregue naquele momento, e que comesse daquele corpo faria parte dele, faria parte do ministério dele, do ministério de sacrifício dele. Então toda vez que eu comungo Cristo, eu estou fazendo parte do mistério dele. Estou morrendo com ele naquela cruz e ressuscitando com ele. Entenda isso, pessoal. Como é interessante a Igreja Católica. Então esse homem chamado João Esquife, ou João Hus, ele começa a criar vários tratados contra a Sagrada Eucaristia. A biografia que eu peguei foi essa aqui, ó, de Daniel Hobbes, volume 4, a história da igreja e da reforma. Para que depois a pessoa fale, Diogo está falando coisa da cabeça dele. Não, está aqui, está no livro. Quiser estudar o livro,
Compre o livro e estude ele. Então esse homem, ele começa a falar umas barbaridades da Sagrada Eucaristia. E aí eu trouxe aqui algumas coisas, não só desse homem, mas de vários homens aqui, do protestantismo em geral. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, que às vezes sai aqui do nada. Deixa eu desligar aqui. Só estou pegando aqui o negócio. Então, para vocês verem, essas coisas acontecem. A gente que não tem um computador tem que se virar com o celular aqui. Mas louvado seja Deus por isso. Aí diz aqui, ó, o culto da Eucaristia, que já existia no século XII, como reação, isso aqui é o que eles falam, como reação a heresias de Berengário, assume um papel cada vez mais importante, e seu orato místico é Bem-aventurada Doreta, de Prússia, que declara que ele vê a hóstia 100 vezes por dia, sempre com o mesmo amor e conexão com o desenvolvimento da mística, e também com certas tendências enfáticas de sensibilidade. Espalha-se o culto ao Sagrado Coração e multiplica a representação desse órgão sagrado, a quase reconhece o símbolo infinito do amor de Cristo pelos homens. No fim do século XIV, o livrinho do Coração de Jesus alcança um êxito enorme. Então aqui não é protestante ainda falando. Isso aqui ainda não é o protestante, não é isso que eu ainda ia pegar não. Aqui, ó, com efeito, o tratado que publicará em 1380. A Eucaristia continha um ataque violento, bem ao seu estilo, contra a transubstanciação. Desde então, a Universidade de Oxford deixará de solidarizar-se com as suas teses. Então aqui você percebe que era isso que eu queria pegar. Ele fez ataques violentos contra a transubstanciação. O que significaria isso, pessoal? É quando o padre levanta a hóstia antes de consagrar, ele levanta e ali acontece o milagre da transubstanciação. O que se faz? Ali de forma espiritual se transforma aquele pão no corpo de Cristo e aquele vinho no sangue de Cristo. Então ele fez ataques violentos a isso. Ele dizia assim, por conseguinte, interpretava a palavra de Cristo na última ceia unicamente, em sentido simbólico. Era nesse sentido simbólico que declarava admitir a presença de Cristo na Eucaristia. Simbólico. Ele acreditava que era uma mera representação, que era como se fosse vamos dar exemplo. Ele só fez uma mera representação, como se fosse um teatro. Mas não é isso que aconteceu de fato. Porque se você pegar lá em João do capítulo 6, Jesus lá no versículo do 30 mais ou menos ali, ele vai dizer claramente isso. Aquele que não tomar parte do corpo do Senhor, não fará parte dele.
Então, olha o que diz aqui, ó. Para expressarmos com exatidão, rejeitava a presença real e disse, de maneira idêntica e real, que supõe que admitia a presença real e corpórea, analogamente de modo incorpóreo. Quer dizer o quê? Ele não acreditava que o pão se transformava de forma real, a presença de Cristo se transformasse realmente na presença do Senhor. Só que nós acreditamos claramente como católicos que quando o padre levanta a hóstia e faz o mesmo gesto que Jesus fez, ali acontece o milagre da transubstanciação. Então nós precisamos acreditar nisso e não ser igual a esse protestante que faz ataques violentos com algo que ele desconhece. Ó, exaltado levar as suas teorias ao extremo e suprimir a igreja e os altares, as cerimônias litúrgicas e paramentos, e não praticava uma espécie de culto muito simples, reduzido à pregação, à Eucaristia. Então ele fazia vários ataques violentos, não queria que tivesse culto à Sagrada Eucaristia, porque ele não acreditava de fato. Nós sabemos que muitos protestantes, cada um deles tem uma ideia a respeito da Eucaristia. Se eu fosse pegar da Assembleia de Deus, da Batista, das demais denominações, cada um deles tem uma ideia da Santa Ceia. Ó, por fim, a Eucaristia também é profundamente desviada do sentido católico, embora neste ponto, agora vai falar de Lutero, vai infinitamente muito menos longe do que os outros reformadores protestantes. Para ele, não há verdadeiramente sacrifício na missa, e muito menos transubstancial ao Cristo. Para Lutero, não existe sacrifício na missa. Entendeu agora? Entendeu a colocação? Não existe sacrifício nas missas para Lutero. Para Martim Lutero não existe sacrifício nas missas. Então ele não acreditava que a missa era um sacrifício. E ele não acreditava na transubstanciação de Cristo. No entanto, estava presente na hóstia como pão. No pão, mas sem que o pão transforme em seu corpo. Olha o que ele dizia. E a emanação e a consubstanciação. Ele falava que era emanação e consubstanciação. Quanto aos outros sacramentos, são abandonados e se perde o seu valor autenticamente religioso. Não, mas isso é outra coisa. Mas aqui você pode ver que o Martinho Lutero não acreditava que a missa era um sacrifício, e ele não acreditava no milagre da transubstanciação. Hoje o que está acontecendo na nossa igreja é que muitos católicos de fato não estão acreditando que Cristo faz presente. E eu vou dizer por quê. Porque o sacrário é pouco visitado, o Santíssimo Sacramento é pouco visitado. Quando vai ter o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, cadê os católicos? Os católicos não acreditam. Os protestantes vivem atacando a Sagrada Eucaristia. Uma cantora famosa falou que a Eucaristia é uma bolacha. Que ele fica adorando uma bolacha. E tinha boa parte dos católicos colocando essas músicas dela na igreja católica. Se ela não quer ter comunhão com a igreja católica, se ela não respeita a igreja católica, quanto mais nós católicos deveríamos não tocar a música dela. Porque ela disse, fica tocando as minhas músicas para essa bolacha. Ela falou desse jeito. E tem muitos católicos que ainda ouvem a música dela. Aline Sbarro, o nome dela. Ela falou isso.
que era menos uma bolacha e que não queria, ela não fez a música dela para ficar tocando para bolacha. Olha a ofensa que ela fez. E tem católica ainda escutando a música dela. Pessoal, cuidado com música protestante na missa, cara. E principalmente diante do santo sacrifício que é a Sagrada Eucaristia. Porque toda vez que você está tocando uma música protestante diante do Santíssimo Sacramento, lembra que faz a música, a intenção dele não é para o catolicismo. A intenção dele, muitas vezes, é para, entre aspas, exaltar a Deus. E eles ficam indignados, com muita raiva, quando você vê católicos pegando as músicas dele e tocando por uma mera bolacha, que eles acreditam assim. Para que vocês possam perceber isso. Ó, Zwingli, um discípulo de Martinho Lutero, afirmava não encontrar no Novo Testamento senão 2 sacramentos, batismo e a ceia. Mas esses não passaram de símbolo e comemoração. Não havia presença real de Cristo na Eucaristia. Quanto aos graves problemas com que Lutero debaterá dolorosamente na sua alma, o novo reformador estava muito longe de encancionar os termos dramáticos e resolveu pelo século. O homem não é livre. Não, isso aqui, peraí, deixa eu ver. Não é isso, não. Então, Zwingli é outro também que dizia claramente que não há presença real de Jesus na Eucaristia. Zwingli falava isso. Outro ataque violento à Sagrada Eucaristia. Zwingli, ele falava exatamente isso, que não há presença real de Jesus na Eucaristia. Ó, discorda entre ele a questão da Eucaristia Sacramento, onde provém o nome de sacramento, que se dá frequentemente aos reformadores, à margem do luteranismo. Já Lutero se opuseram a Calostode. Perdão a expressão, pessoal. E nesse ponto, Zwingli, Escolapádio, negava a presença real. Zwingli, Carostode, alguma coisa assim. Perdão a expressão, eu vou colocar o nome aí para vocês lerem. Escolapádio negava a presença real. Quer dizer, 2 protestantes, discípulos de Zwingli, Calasdote e Ecolapade, negavam a presença real de Jesus na Eucaristia, imitando-se a interpretar simbolicamente as palavras de Cristo. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. A Eucaristia para eles não era senão uma espécie de comemoração da última refeição do Senhor. E a atitude nesse ponto foi de uma nobre coragem no tratado. Mais uma vez, Martinho Lutero, João Schiff, Martinho Lutero, Zwingli e os discípulos, para não falar o nome dele de novo errado, vou estar colocando o nome dele certo aí, porque eu não sei pronunciar direitinho a palavra. Eu sou bem sincero, não tem esse negócio de ficar tentando ser o que eu não sou. Se eu não sei falar a pronúncia da palavra, eu falo logo que eu não sei. O vosso espírito, deixa eu só pegar aqui. Relativamente à Eucaristia designada a Santa Ceia, e é fragante para quem se compara às sucessivas edições da instituição, e preocupou cada vez mais o reformador francês, situando-se entre os luteranos Zwingli, Calvino procurou um termo médio e opôs o Lutero.
O pão e o vinho são sinal visível, mas Rod Zwingli afirma que a ceia é mais do que uma comemoração da última refeição do Senhor na terra. Há mais do que uma união simbólica de uma alma com Cristo. Para todo aquele que comunga, há uma união real, embora de substância espiritual. O pão e o vinho da Eucaristia são, portanto, como para os católicos, o corpo e o sangue de Cristo. No entanto, o corpo glorificado de Cristo comunica-se realmente à alma do crente predestinado, dando-lhe uma indubitável confiança na vida eterna. Trata-se de uma doutrina, afinal, complexa, muito confusa, que reconhece Handel e deixa subsistir inúmeras obscuridades imperfeitamente resolvidas, que talvez explique. Isso não deixa de ser bastante comovente pela própria piedade de Calvino, capaz nesse ponto de ir até o fim do seu sistema para conservar a consoladora certeza da presença real de Cristo no pão. É evidente que uma doutrina totalmente centrada na ação do Espírito Santo sobre a alma não pode deixar os ritos senão um lugar muito limitado. O sacrifício da missa deixa de ser sentido. O serviço divino reduz. Então já Calvino, ele acreditava na presença real do Jesus na Eucaristia. O problema é que Calvino, ele começa a distribuir a Sagrada Eucaristia até para as pessoas que não são casadas e que estão em segunda união, mas ele também desacreditava em outra coisa também. Como se eu fosse para falar para vocês, os protestantes tinham quando se tratava da Sagrada Eucaristia, cada um tinha uma ideia, mas boa parte deles acreditava, não acreditava. Uns acreditavam no milagre da transubstanciação, outros não acreditavam. Aqui, deixa eu só pegar aqui. Então só foi isso aí. Então o que eu quis trazer aqui para vocês? Lembrando que o protestantismo, ele ataca duas coisas. Duas coisas que o protestante ataca: a Sagrada Eucaristia, o Papa, a Sagrada Eucaristia e a Virgem Maria. Mas eu vou estar falando aqui só da Eucaristia. Se logo mais eu posso até que eu faça um vídeo sobre como posso dizer? Sobre o Papa e sobre a Virgem Maria. Aqui eu vou pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica o que a Igreja Católica ensina sobre a Sagrada Eucaristia. Você vai pegar lá comigo, lá no seu parágrafo, no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1324. Vamos lá, 1324. No Catecismo da Igreja Católica, ó. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os mistérios eclesiásticos, a tarefa apostólica se liga à Sagrada Eucaristia. E ele se ordena, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo na nossa Páscoa. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma da fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia. A Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. Aí você vai lá, pula no parágrafo lá no seu Catecismo da Igreja Católica aí, 1373. Perdão, 1373. Vamos lá, pegar aqui 1373. Ó,
Jesus é aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, aonde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, e aos pobres, nos doentes, nos presos, da qual ele é ator, e no sacrifício da missa, na pessoa do ministro, sobretudo está presente sob a espécie eucarísticas. Então Cristo está presente na Sagrada Eucaristia. O modo da presença de Cristo sob a espécie eucarística é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como coramento da vida espiritual, a fim de que tenha em todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente e realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte, o Cristo todo. A presença chama-se real, e não por exclusão, como os outros não foram real, mas por automasia, porque é substancial, porque ela é Cristo, Deus e homem, se torna presente e completo. Isso está no parágrafo do Catecismo 1373 e 1374. Continuando, no parágrafo 1375. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da igreja afirmaram com firmeza a fé da igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar essa conversão. Assim São João Crisóstomo declara: não é um homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem o corpo e o sangue de Cristo, mas é o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote em figura de Cristo pronuncia essas palavras na sua eficácia, e a graça são de Deus, isto é, o meu corpo, diz ele, e essas palavras transformam as coisas oferecidas. Santa Ambrósio afirma acerca dessa conversão: estejamos bem persuadidos de que isso não é que a natureza formou, mas que a bênção consagrou, que a força da bênção supera da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. Por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não era? Pois não é menos dar às coisas sua natureza primeira do que a mudar a natureza dela. O que Santo Ambrósio está querendo dizer? Se tudo que foi criado nessa vida, no universo, não foi através das palavras do Senhor, faça-se e as coisas se fez, imagine um sacerdote quando diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ali se transforma as palavras do sacerdote, que ele prefigura Cristo. Através dessas palavras acontece o milagre da transubstanciação. Ali contém a presença real de Cristo na Eucaristia, de corpo e alma e divindade. Agora me diz uma coisa: você vai assistir esse vídeo, em que você vai escolher? Nesses homens que foram contra a Sagrada Eucaristia, ou no que a Igreja Católica ensina a respeito da Sagrada Eucaristia? Porque muitas pessoas não procuram conhecer a sua fé e fica dizendo: que a missa é isso, que a missa é aquilo. Eu só quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Vai conhecer a tua igreja e ver a beleza que é a tua igreja. Quando você conhecer verdadeiramente a tua igreja, você vai ver o que eu estou falando aqui. Que eu não estou falando aqui abobrinhas. Entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Próximo domingo eu trago mais coisas.
para que nós possamos cada vez mais crescer no conhecimento à Santíssima Amada Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.